Olá, queridas irmãs! Está começando Entre Mulheres, para você ir ligadinha no canal IGD. E que neste mês de agosto, né, o Entre Mulheres está falando sobre mulheres da Bíblia. Então, nesse mês de agosto, nós vamos estar falando sobre várias mulheres da Bíblia. Nós começamos o mês falando sobre a mulher samaritana, depois falamos sobre Dalila e hoje nós vamos falar sobre a Batseba. Mas, Camila, eu não assisti os outros programas, então eu não ouvi você falar sobre a samaritana, também não ouvi você falar sobre a Dalila. Como é que eu faço para assistir esses programas? Entra na página do Facebook, lá do Entre Mulheres, lá vai estar o link, você entra lá no link, dá uma olhadinha, assiste. Eu acredito que Deus vai falar com você, sim, através das mensagens que foram deixadas lá. Eu acredito que nós temos muito que aprender, né, com as mulheres, tanto aquelas que fizeram coisas erradas, como no caso da Dalila, também como a samaritana, que teve o interesse de saber o quê? E saiu do poço. Então, assim, tanto com aquelas que fizeram coisas erradas, com aquelas que ouviram a voz de Deus e fizeram o que é certo, nós temos que aprender também, né? Até mesmo para as que fizeram errada, nós aprendemos a não fazer igual, a não cometer o mesmo erro, né? E aquelas que fizeram o que é certo, ouviram a voz de Deus, nós aprendemos também que o correto e o certo mesmo é ouvir a voz de Deus, é estar na direção de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a Batseba. Já ouviu falar sobre ela? Engraçado é que quando eu falei sobre a Dalila também estava ligado ao Sansão, então não tinha como falar da Dalila sem falar do Sansão. E hoje é a mesma coisa, não tem como falar da Batseba sem falar também do Davi. Então eu quero que você acompanhe comigo. Se você tem uma Bíblia, pega a sua Bíblia, tá aí do seu ladinho, pega a Bíblia aí, abra lá em 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler um pouquinho, daqui a pouco eu paro para explicar um pouquinho, mas fica atenta, Camila, não tenho como parar para pegar a Bíblia, para acompanhar versículo por versículo, não tem problema. Se você só está ouvindo, fica atenta ouvindo aí, abre o seu coração e vamos aprender aqui com essa mulher. O que fazer, o que não fazer, vamos aprender aqui conosco. E vamos então, 2 Samuel, capítulo 11, nós vamos começar no versículo 2, que diz assim: E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava lavando-se. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou para aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E ela já tinha se purificado da sua imundície, então voltou para casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber Davi e disse: grávida estou. Vamos dar uma paradinha aqui no versículo 5, só para mim falar um pouquinho sobre isso aqui para você entender, porque senão eu vou ler tudo, depois para explicar, a gente vai se perdendo um pouco. Então aqui o que aconteceu? O Davi naquele dia não foi para a guerra. Então ele ficou em casa, aqui diz que já era um pouco tarde, eu não sei que hora que era, tem algumas traduções que diz que já era depois do almoço, outros dizem que é bem à tarde. Eu não sei qual era a hora que o Davi acordou, mas eu sei que ele levantou e foi andar pela sacada da casa real. Foi andar pela sacada do palácio. E quando, de repente, o Davi se deparou com uma cena que chamou a atenção dele, que era a Batseba, que estava na varanda da casa dela, tomando banho. Aí, o Davi ficou encantado, porque aquela mulher era muito linda aos olhos, era uma mulher, como diz a Bíblia, formosa, enfim. E daí aquela beleza toda daquela mulher chamou a atenção de Davi. E daí ele falou: mas essa mulher não é a filha do Eliã? Mas, Eliã, né? Isso. Mas Eliã, mulher do Urias, é ela. Então chama ela, fala para ela vir aqui. E ela foi, e eles se deitaram, e daí a Batseba engravidou. Então ela chegou para o Davi e falou: Davi, em outras palavras, deu ruim, cara. Tô grávida. E aí?
Vamos voltar lá no versículo 6. Então enviou Davi a Joabe dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Quem que é Joabe? Joabe era o líder lá dos soldados, onde Urias estava, que Urias estava na guerra, né? Que era, os homens eram para estar na guerra. Davi não foi para a guerra, mas o marido da Batseba foi para a guerra. Então ele enviou essa mensagem para quê? Joabe, fala para Urias voltar. Para quê? Vamos então no versículo 7. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo e como ia a guerra. Ficou questionando. E aí, Urias, como é que está o Joabe lá? Como é que ele está se comportando na guerra? Como é que está sendo a guerra? Não era nada disso que ele queria saber, né? Então tá. No versículo 8 diz: e depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, como todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste tu à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos, e os servos do meu senhor, estão acampados no campo. Hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher, com a minha mulher? Ele estava questionando, né? Como que eu vou entrar na minha casa se os outros soldados estão lá guerreando, eles estão lá trabalhando, digamos assim. Era para mim estar lá, como assim eu vou entrar na minha casa, vou ficar, vou comer, vou ficar com a minha mulher? Então, isso para ele achou que era errado, porque ele tinha chamado para a guerra. Então, ele tinha sido chamado para a guerra, então ele falou: não, eu não vou voltar para minha casa, minha missão não acabou. Fiel, né? Pois é. Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã despederei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu, e ao deitar-se na sua cama, como os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponha Urias na frente da maior força de peleja, né, da batalha, e retire-os e detrás dele, para que seja ferido e morra. Gente, por que o Davi mandou chamar Urias? Ele mandou chamar Urias da guerra porque ele pensou assim: Batseba está grávida. Ele ainda queria manter tudo escondido. Batseba está grávida. Então o que eu faço? Eu chamo Urias, ele vem, se deita com a mulher dele, ninguém vai saber que o filho é meu. Vão achar que o filho é de Urias, é dele. Porém, Urias falou: não, eu não vou. Se os outros soldados estão lá na guerra, eu não vou. Então eu vou ficar aqui trabalhando, e fico na porta ali, guardando a casa do rei. Gente, ali já estava muito claro que Davi, além de pecar, além de errar, ele não quis falar o que ele fez, ele não quis confessar. E durante tudo isso, imagine, a Batseba já tinha errado, ela já tinha adulterado, né? Ela já tinha tido relações com o rei, porém, ela estava só vendo e observando e ouvindo que o marido estava ali perto. Por que ela não foi falar com ele? Será que houve arrependimento naquele coração? Será que ela realmente se arrependeu do que tinha feito ao ponto de chegar e falar: Urias, aconteceu isso, eu errei, eu pequei e tal? Será que ela se arrependeu? Ah, Camila, mas talvez ela tenha sido obrigada a se deitar com o rei. Mesmo que ela tivesse sido obrigada a se deitar com o rei. Mas por que será que ela não
mesmo que ela tivesse sido obrigada a se deitar com o rei, será que ela não tinha aquele arrependimento dentro dela? Até porque ela estava grávida. Será que ela não tinha um temor no coração dela do tipo, o que será do meu filho? O que vai ser da minha vida? E sabendo que o Davi estava planejando uma mentira para enganar o marido dela, e ela vendo tudo isso não falou nada, muito pelo contrário, se calou, como diz a Bíblia, ficou esperando só para ver o que acontecesse. E o que aconteceu? O rei Davi mandou uma carta de novo para o Joabe, que era o líder dele, e falou: Joabe, o negócio é o seguinte, você vai pegar o Urias e vai colocar ele à frente da batalha. Então, na hora que o inimigo vier, todos que estão atrás vão recuar. Para quê? Para que o Urias morra. Olha esse coração. Será que esse coração também estava arrependido de ter adulterado, de ter pego a mulher do Urias? Será? Daqui a pouco a gente vai dar continuidade, porque agora nós vamos chamar a Tati lá no Momento da Mulher. E aí, Tati, é com você. Olá, meninas! Olá, amadas! Estamos em mais um Momento da Mulher e hoje está pra lá de especial. Lembra que nós temos um cantinho da beleza? Pois é, queridas, esse cantinho foi realmente preparado para nós discutirmos aí sobre a beleza, sobre a saúde da mulher. E hoje eu vou trazer um tema bem legal aqui para vocês. Você, por um acaso, tem cuidado da sua pele? Ai, Tati, nesse inverno tenho passado um perrengue com a minha pele. Pois bem, queridas, vamos falar um pouquinho aí sobre hidratação da pele, mas eu não estarei sozinha. Estou com a esteticista Maria Yolanda. Tudo bem, minha querida? Tudo bem. Como é que a senhora está? Tudo bem, graças a Deus. Maria Yolanda, hoje a gente vai passar algumas dicas especiais para as mulheres de casa, porque eu tenho a pele seca. E nesse inverno é só Jesus na pele, na causa e no nosso corpo, não é verdade? Vamos falar um pouquinho para as amadas de casa sobre o tratamento diário, né? Porque às vezes a gente negligencia, a gente não faz certinho, passa um creme, às vezes até o creme do corpo, Maria Yolanda, e isso não tá certo, né? Então, fala um pouquinho pra gente. Nós temos aqui a nossa modelinha Daiane. Ela está sem a maquiagem, né? Vamos falar um pouquinho sobre a pele. Sim. Primeira coisa que vocês devem conhecer é o tipo de pele, o fator da pele da cliente, né? A Daiane, ela está com uma pele alipídica. O que é isso? A pele alipídica é uma pele ressecada, ela está desidratada. Mas isso é normal. No inverno, a necessidade de hidratação e proteção da pele é bem maior, né? Porque a gente toma mais banhos quentes, usamos, às vezes, sabonetes inadequados para o rosto. É verdade. Às vezes a mulher tá lá em casa e fala assim, pra eu tomar um banho rapidinho, porque a pele tem que se dedicar um tempinho, né, amada? Aí tá tomando banho, o mesmo sabonete que passa no corpo, passa na pele. Isso tá errado, né, Maria Yolanda? Né? Quando a pele está muito repuxando, muito ressecada, troca o sabonete em barra por um sabonete líquido. De preferência, um sabonete neutro, né? Eu vou passar o passo a passo sobre os cuidados que devemos ter no dia a dia. Legal. Né? Por exemplo, acorda, primeira coisa que você faz, lava seu rosto, tenta usar um sabonete líquido, né? Eu tenho um sabonete líquido, né, que eu posso estar passando, né, já para a pessoa saber o cuidado. A gente vai demonstrar, porque aí você de casa já consegue ver, né? Os cuidados. Sempre pode passar com a pele seca, tá? Então, esse cuidado aqui é imprescindível. Você tem que lavar seu rosto todo dia. É como você passar um produto sobre suponhamos, né, que a gente vai limpar a casa, né? E você vai passar um produto na casa suja. Não vai. Ele não vai realçar, ele não vai penetrar, não vai ter a permeação que a gente precisa. Certo. Nesse caso, aqui
Então, é simples, eficaz. É um tratamento diário que a gente tem que ter todos os dias. No caso aqui, esse sabonete, ele não é aquele esfoliante, que Não. às vezes a mulher tá em casa e fala assim, eu vou passar um esfoliante no rosto e vai sair todas as pelinhas, porque às vezes a pele descasca, né, amada? Testa... No inverno não é nem bom usar o esfoliante, Olha porque só. já descama por si. Né? Sim. Então, lavou. Ok. Vamos tirar o excesso. Pode ver que a pele dela já limpou, né? Tirou as partículas. E nunca dormir de maquiagem, né, Maria Yolanda? De jeito nenhum. Não é aconselhável dormir de maquiagem, nem que for uma base. Não deve Dormir com dormir. ela. Não. Nós temos produtos, hoje o mercado oferece muitos produtos bons para os cuidados com a pele, né? Sim. Então, terminou essa parte, né, de limpeza, sempre usar uma loção tônica. Além dela limpar, hidratar, higienizar, tonificar, ela equilibra o pH da pele. E hoje em dia, assim, às vezes é até difícil, né, da gente usar, não é verdade, meninas, o tônico? Porque às vezes lavou rapidinho ali naquela pressa, é necessário se passar o tônico. Sim, sempre. Sempre passar o tônico, porque ele equilibra o pH. Às vezes a oleosidade da pele é excessiva, você vai lavando o rosto para tirar aquela oleosidade. E não há necessidade, porque se você usar uma boa loção tônica, isso já faz esse trabalho. Então, assim, mesmo a pele seca, porque hoje estamos falando aqui da pele seca, né, amada? Mesmo a pele seca tem a necessidade de se passar o tônico. Tem a necessidade. Tá. Existe a loção tônica para pele seca e para pele oleosa. Certo. Maria Yolanda, agora qual que é o próximo passo? Porque você já lavou, né? Já passou o sabonete líquido, acabou de tonificar e qual que é o próximo passo? Agora, o próximo passo é o protetor solar. Certo. A gente usa o protetor solar 2 a 3 vezes ao dia, é o necessário. Mas aquela pessoa que trabalha, né, sai cedo para trabalhar, eu tenho uma ótima sugestão. É o protetor em pó. Ai, que máximo. Porque ele já faz o efeito da base. Ele não é uma maquiagem, ele é um protetor. Pode ver que ele é de fator 50, Ó, né? que Uma bom. ótima proteção. Então, assim, se a amada de casa não quiser passar o protetor líquido, ela pode passar esse aí. Esse daqui. Vamos passar pra Vamos gente passar? ver. Isso. Olha Ela- que legal. E assim, ele tem aquela alta cobertura como a cobertura de uma base? Não, ele não tem. Pode usar ele como protetor. Ele dá uma cobertura, mas não como uma base. Entendi. Né? Ele não é uma maquiagem. Entendi, ele não é maquiagem, viu, amada? Mas é legal, né, a proposta? Porque parece mesmo um pozinho. Isso aqui é usado muito pelos homens. Os homens não gostam de protetor porque acham que fica lambuzado. Ai, meu Deus. Por favor, homens. Homens. Mas pode ver, o tônus da pele dela já deu Deu uma mesmo. diferença, né? É Deu uma verdade. cor. Isso é diário. Isso aqui você tem que fazer diariamente. Puxa, que legal. Então, só pra relembrar, viu, amadas? Então, passou o sabonete líquido pela manhã, tonificou a pele, passou o protetor, já está preparada para enfrentar aí o seu dia abençoado. Só que, Tati, não resolveu, minha pele ainda tá craquelando, tá descascando, tá super seca. O que essa pessoa pode fazer para potencializar esse tratamento? Nós temos a vitamina C, Tá. que é o queridinho dos profissionais e todos os esteticistas, dos Tá. dermatologistas. É uma vitamina C que você pode usar ela à noite. Ela hidrata, ela clareia, ela rejuvenesce a pele da Certo. pessoa, né? E além dessa vitamina C, eu uso muito uma máscara hoje, né? A máscara de ouro. Ai, que chique! Essa máscara pode ser feita 1 a 2 vezes na semana. Mas aí a gente faz em casa ou vai até a esteticista que passa? A esteticista que passa. Ah, entendi. Você teria que ir lá no meu espaço, né? Ok. Eu vou até passar só pra você ver Tá. a cor, né, Olha, da máscara Gente, de ouro. cheio de Ela é brilho. nutritiva. tá cheio de brilho. Tá cheia de brilho. Você pode depois lavar o rosto, Daiane, que você vai estar linda e nutrida a sua pele. Minha Tira filha- aquela ação craquelada, sabe? Sua pele hoje vai ficar maravilhosa. Então, vocês prestaram bem atenção, queridas? O passo a passo. A gente tem tanta coisa pra falar sobre pele. Vou trazer pra vocês aí outras pautas. Pele com acne, pele com mancha. Tem muita coisa pra gente falar, né, Maria Yolanda? muito. Mas olha, minha querida, eu vou ter que deixar você terminando aqui, passando nela, porque eu preciso dar um recadinho pras amadas de casa, mas desde já eu te agradeço pela companhia aqui no meu cantinho, viu? E eu que agradeço. Agradeço a
estar aqui com vocês, passando um pouquinho do meu conhecimento, né? Ih, Que também vai é um passar, aprendizado. vai passar muito mais. Muito a gente vai marcar aí já outras pautas, tá bom? Muito obrigada. E depois vocês continuem usando o tratamento diário. Com certeza. Ficou a dica aí da esteticista Maria Yolanda. Depois vocês vão ver aí o contato dela. Alguma dúvida é só entrar em contato. Mas olha, queridas, chegue aqui que eu quero compartilhar algo da parte de Deus com vocês. Esse mês o programa está pra lá de especial. Estamos aprendendo aí sobre as mulheres da Bíblia, mas eu quero deixar uma palavra para o seu coração, que está escrito em Provérbios 13:3, que diz assim: o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Amadas, esse teria que ser um tema, um assunto para a gente discutir não somente um mês. Sobre a boca, nós devemos aprender todos os dias. Aprendemos aqui, né, o passo a passo de cuidar de uma boa pele, deixar aí a pele luminosa, radiante, hidratada, e não nos preocupamos com a nossa boca. Jesus falou, minha querida, que na verdade o peso não é nem o que entra, né? É o que sai. E muitas vezes deixamos de orar pela nossa boca. Oramos pela nossa família, oramos por pessoas necessitadas, mas esquecemos de pedir ao Senhor que guarde a nossa boca. Sabe por quê? Ele deixou muito claro. Mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Eu não sei o que você tem passado, querida. Às vezes a gente fala assim, ai, eu não sei o que tem acontecido com fulano ou ciclano, fulano não tá firme com Jesus. Não é isso não. A nossa boca, na nossa boca existe uma grande plantação. Ou eu planto a vida, ou eu planto a morte. Você sabia? Por isso que é bom a gente estudar a palavra, né, querida? Eu queria ter até muito mais tempo para falar com vocês. Mas na nossa língua tem o poder de vida ou de morte. Isso é muito sério, querida. O que você tem plantado através da sua boca, através da sua língua, na sua vida e na sua casa? Preste bem atenção. Pergunte ao Espírito Santo. Olhe, eu tenho certeza que o Senhor fará grandes obras na sua vida através da sua boca. Mas com muito cuidado, hein? Saiba o que você fale. Minha amada, eu espero que você tenha gostado dessas dicas maravilhosas. Tome muito cuidado com a sua pele, lembrando que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Semana que vem, o Momento da Mulher também vai estar para lá de especial. Eu espero você nesse mesmo canal e neste mesmo horário. Então, até semana que vem. Tchau, tchau, amadinhas! Obrigado, Tati. Um beijo, amadinha. Até semana que vem. E vamos voltar aqui falar sobre a Batseba. Lembra? A gente estava falando no bloco anterior. Quanta maldade, né, do Davi? Achou melhor matar. Vamos matar o marido dela, porque daí fica mais fácil. E queria continuar com aquele pecado encoberto, né? E nós vamos pular agora do versículo 15 para o 24. E diz assim: então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Isso foi uma carta que o Joabe mandou para o Davi, tá? E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça tua peleja contra a cidade e a derrota, esforça tu assim. E ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, o seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e ela deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Eu não vou ler mais, mas depois que isso aconteceu, até então nós não vimos arrependimento. Ela lamentou porque o marido tinha morrido, mas até aqui nós não vemos na Bíblia arrependimento. Nem de um e nem de outro. Muito pelo contrário. Joabe avisou que ele tinha morrido e ele, não, Joabe, fica tranquilo, mantém o foco aí, em outras palavras. Mantém o foco, porque assim como morre um, morre o outro, é indiferente, como se ele não tivesse planejado algo, né? Como se ele realmente não estava, nossa, ainda bem que ele morreu, ainda bem que foi, porque na verdade ele queria encobrir o pecado dele
e queria também ficar com a Batseba, né? Que era uma mulher linda aos olhos dele, né? Então, assim, o que eu quero te dizer, irmã? Que talvez em algum momento da sua vida você tomou uma decisão por alguma emoção. Né? No mês de março, nós tivemos uma série de programas falando sobre emoções e nós temos que tomar cuidado com as emoções, porque quando nós tomamos alguma atitude na emoção, é bem provável que depois nós vamos nos arrepender. Então precisa tomar cuidado. Precisa parar para pensar, eu estou cheia de tristeza, será que é o momento de eu tomar uma decisão? Eu estou com muita raiva, será que é o momento de tomar uma decisão? Eu vi aquilo e aquilo aos meus olhos é belo, eu quero aquilo, começar a cobiçar aquilo. Será que você tem que fazer isso? Davi fez, cobiçou a mulher do próximo e ele quis ela para ele. Aí foi onde tudo aconteceu e tal. A Batseba, depois que nasceu essa criança, depois você pode acompanhar, aquela criança morreu. Por quê? Como assim? Faz uma coisa, não se arrepende e vai ficar assim, como nada. Não, o que nós plantamos, nós colhemos. E aquilo aconteceu com aquela criança, ele morreu. Depois que aquele bebê morreu, houve um arrependimento, que depois você pode ver também, acompanhar. Eu não vou ler muito, porque senão, né, vou ficar muito tempo aqui lendo. Então, houve o arrependimento depois. E no versículo 24 do capítulo 12, diz assim: Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome de Salomão. Conhece Salomão? Já ouviu falar sobre Salomão? Então, depois a Batseba gerou Salomão. Então, nós temos que ter cuidado, né, com as nossas atitudes no momento de emoção. Talvez hoje você pode dizer assim: Camila, eu tomei uma decisão precipitada, me casei com uma pessoa que eu não pedi direção a Deus, então, e hoje está difícil. Então agora, querido, o que você tem que fazer é colocar-se diante de Deus, colocar o seu casamento diante de Deus, clamar ao Senhor para que Ele faça, para que Ele reverta, digamos assim, a situação. Se há um arrependimento em você, então com certeza Deus vai abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai te mostrar. Talvez hoje você Camila, eu tomei uma decisão de comprar muito, gastei muito e hoje eu estou completamente endividada, não sei como é que eu faço. Quer dizer, tudo consequências, e realmente aquilo que o homem plantar, o homem vai colher, independente do tempo, se é rápido ou não. No caso de Davi e Batseba foi até que rápido, né? A criança nasceu, mais um pouco ela morreu. Então, não sei quanto tempo você vai demorar para colher algo que você plantou de ruim ou não. Mas antes, até mesmo de você colher, você não vai ter como não colher. Colher, você vai colher. Mas assim, se aproxime de Deus, com seu coração quebrantado. Se aproxime dele, sabe? Não fica remoendo, porque eu fiz e aconteceu. Não, fez, aconteceu, tomou atitudes numa emoção, olhou, viu que era bom aos próprios olhos, viu que era bom aos olhos, isso nós já vemos que aconteceu lá no Jardim do Éden, em Gênesis, viu o que era lindo aos olhos e quis aquilo, cobiçou aquilo, pecou. Então, assim, cuidado com o que você tem colocado diante dos seus olhos. Cuidado se você está prestando muita atenção nisso, se você está enchendo muito o seu coração com isso. Porque se você encher o seu coração com isso, para você cair, é um pulinho. No programa passado que nós falamos sobre a Dalila, e eu também comentei sobre o Sansão, porque foi o que eu falei, parece que não tem como falar de um e não falar do outro. O Sansão, ele veio se embaraçando com as situações dele. Então, assim, ele perder a força em questão do cabelo, aí no caso Deus se retirou dele,
Foi um estralar de dedos. Por quê? Porque a pessoa ela vai se embaraçando, ela vai ficando indiferente, vai cobiçando, vai colocando os olhos naquilo que não é dela, vai desejando aquilo que não é dela, vai tomando atitudes na emoção, atitudes no calor da ira, na raiva, ou eu estou apaixonada, ele é o homem da minha vida, enfim, alguma atitude que você toma na razão, sabe, na emoção, aí depois você vai colher, talvez você se arrependa disso depois. Então, cuidado, cuidado. Mas o mais importante, queridos, além de você deixar tudo isso para trás, porque passou, acabou, vira a página. Camila, mas esquecer? Não estou falando de esquecer. Porque quando você pede perdão a Deus, não é que você vai esquecer o que você fez. Quem não esquece é Deus. Ele sim apaga e não esquece mais, mas nós não. Nós vamos lembrar, porém nós não vamos lembrar com aquela coisa tipo... E até que Satanás não vai ter essa brecha de te acusar com aquilo que você fez. Você vai lembrar, você falar, eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo novo se faz, desde que haja o arrependimento. Por quê? Lá em João diz assim, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, sim, ele perdoa os pecados, ele purifica, sim, de toda injustiça. Mas o que ele quer ver? Ele quer ver um coração quebrantado. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Então, errou, não fica remoendo, porque eu errei, porque eu não sou digna do perdão, eu não sou digna de orar, eu não sou digna de receber a presença de Deus. Nada disso. Não fica remoendo isso. Chega diante de Deus. Deus, eu fiz isso, eu errei. Não espere acontecer uma desgraça, digamos assim, maior, uma desgraça, para que você... eu errei. Eu fiz o que era errado. O Davi, ele recebeu a repreensão de Natã. Natã fez até, contou uma história e o Davi ficou revoltado. Não, como assim? Como ele fez isso? E foi onde Natã falou, mas isso é você que fez isso, que pegou a mulher do seu servo. Então, assim, aí aconteceu tudo aquilo, aí o bebê morreu. Para quê? Tinha que esperar essa criança morrer, gente, para se arrepender? Essa mulher tinha que esperar o marido morrer... E não chegou para ele e falou, eu errei, me perdoa. Davi tinha que planejar a morte de uma pessoa para encobrir o pecado dele, sendo que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Não há nada em oculto. Então, assim, chega diante de Deus, fala, Deus, eu errei, eu pequei, não quero isso para mim. Quero uma nova vida, se eu tiver a oportunidade de escrever tudo novo, eu quero fazer, eu quero escrever uma nova história e viver o novo de Deus para a minha vida. O missionário tem uma mensagem no On Grace e eu vou ler para você um pedacinho de uma frase que ele falou. Quando você deu ouvidos ao Evangelho, recebeu um novo nome pelo qual, no mundo espiritual, você é atendido e respeitado. Porém, com o pecado, o seu nome vai enfraquecendo até perecer. Não dê essa alegria ao inimigo, volte para Deus, o qual lhe perdoará. E assim o seu nome se fortalecerá. Então você voltará a ocupar a missão que o Senhor Deus lhe deu. Você tem uma missão, sim, de levar as boas novas. Você tem uma missão, sim, de ganhar sua família para Jesus. Você tem uma missão, sim, de viver o novo de Deus, que é o Evangelho do Senhor para a sua vida. Então, acabou. Senhor, me perdoa. Fortalece novamente o meu nome. Eu quero estar forte diante do Senhor para cumprir a minha missão. Que o quê? Bora caminhar. Vamos caminhar até o quê? Até a eternidade, porque nós não sabemos o dia e nem a hora, não é mesmo, queridos? E o nosso programa está chegando ao final, mas semana que vem eu volto aí com mais uma mulher e vamos sim aprender bastante aí com essas mulheres o que fazer e o que não fazer, né? Na semana que vem nós vamos falar sobre Abigail. Eita!
Eita, que dá para aprender bastante com ela também, não é mesmo, irmãs? Então é isso, queridas. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até semana que vem.